Hatshepsut reinou entre 1473 e 58 a.C. e alcançou um poder sem precedentes para uma mulher, adotando os títulos completos de um faraó. Conheça tudo sobre essa incrível descoberta logo após a vinheta. Hatshepsut era a filha mais velha do rei da 18ª dinastia Thutmose I e sua consorte Ahmose. Ela casou com seu meio-irmão Thutmose II, filho da senhora Musnofret. Como 3 dos filhos mais velhos de Musnofret morreram prematuramente, Thutmose II herdou o trono com Hatshepsut como sua consorte. Hatshepsut teve uma filha, Neferuri, mas nenhum filho. Quando seu marido morreu, o trono passou para seu filho Thutmese III, filho de Ísis, uma rainha do Harém Menor. Como Thutmose III era uma criança, Hatshepsut atuou como regente do jovem rei. Nos primeiros anos do reinado de seu enteado, Hatshepsut foi uma regente totalmente convencional. Mas, no final de seu 7º ano de reinado, ela foi coroada rei e adotou um título real completo. Hatshepsut e Thutmose III foram corregentes do Egito, com Hatshepsut sendo o rei dominante. Até então, Hatshepsut era retratada como uma rainha típica, com corpo feminino e roupas apropriadamente femininas. Mas após um breve período de experimentação que envolveu a combinação de um corpo feminino com insígnias reais masculinas, seus retratos formais começaram a mostrar Hatshepsut com um corpo masculino, usando vestimentas tradicionais com coroa e barba falsa. Não existe registro de como Hatshepsut conseguiu assumir o trono no lugar de seu enteado e como conseguiu persuadir a elite do Egito a aceitar sua nova posição. No entanto, um elemento essencial de seu sucesso foi um grupo de funcionários leais, muitos escolhidos a dedo, que controlavam todos os cargos-chave de seu governo. O mais proeminente entre eles era Senemut, superintendente de todas as obras reais e tutor de Neferuri. Alguns observadores sugeriram que Hatshepsut e Senemut podem ter sido amantes, mas não há evidências para apoiar essa afirmação. Tradicionalmente, os reis egípcios defendiam sua terra contra os inimigos que espreitavam nas fronteiras do Egito. O reinado de Hatshepsut foi essencialmente pacífico e sua política externa baseou-se no comércio e não na guerra. Mas as cenas nas paredes de seu templo da Ir-al-Bar, no oeste de Tebas, sugerem que ela começou com uma campanha militar curta e bem-sucedida na Núbia. Cenas mais completas mostram a expedição comercial marítima de Hatshepsut a Punt, um centro comercial já desaparecido na costa leste africana, além do extremo sul do Mar Vermelho. Ouro, ébano, peles de animais, babuínos e mirra foram trazidas de volta ao Egito, e as árvores foram plantadas nos jardins de Dair al-Bar. Restauração e construção eram importantes deveres reais. Hatshepsut restaurou os danos causados pelos reis Hyksos durante seu governo no Egito. Ela empreendeu um extenso programa de construção. Em Tebas, isso se concentrou nos templos de seu pai divino, o deus nacional Amon-Ré. No complexo do templo de Karnak, ela remodelou o salão hipostilo de seu pai terreno, acrescentou um santuário de barca à Capela Vermelha e introduziu 2 pares de obeliscos. Em Beni Hasan, no Egito Médio, ela construiu um templo escavado na rocha conhecido em grego como os Péus Artemidos. Sua conquista suprema foi seu templo da Ir-al-Bar, projetado como um monumento funerário para Hatshepsut, foi dedicado a Amon-Ra e incluiu uma série de capelas dedicadas a Osíris, Ré, Ator, Anubis e os ancestrais reais. Hatshepsut seria enterrada no Vale dos Reis, onde ela ampliou o túmulo de seu pai para que os dois pudessem descansar juntos. No final de seu reinado, Hatshepsut permitiu que Thutmese desempenhasse um papel cada vez mais proeminente nos assuntos de Estado. Após sua morte, Thutmese III governou o Egito sozinho por 33 anos.
No final de seu reinado, foi feita uma tentativa de remover todos os vestígios do governo de Hatshepsut. Suas estátuas foram derrubadas, seus monumentos foram desfigurados e seu nome foi removido da lista oficial de reis. Os primeiros estudiosos interpretaram isso como um ato de vingança, mas parece que ele estava garantindo que a sucessão iria de Tutmés I através de Tutmés II a Tutmés III sem interrupção feminina. Hatshepsut desconhecida até 1822, quando a decodificação da escrita hieroglífica permitiu aos arqueólogos ler as inscrições de Dair al-Bar. Inicialmente, a discrepância entre o nome feminino e a imagem masculina causou confusão, mas hoje a sucessão tutmósida é bem compreendida. O paradeiro de sua múmia foi um mistério por muito tempo. A maioria das outras múmias reais da 18ª dinastia foram removidas de seus túmulos originais no Vale dos Reis pelos sacerdotes da 21ª dinastia que queriam proteger as múmias da profanação e roubos de túmulos. Este esconderijo de 40 múmias deslocadas foi descoberto na década de 1870 pelos irmãos Rasul e transferido para o Cairo em 1881. No entanto, os restos mortais de Hatshepsut aparentemente não estavam entre eles e se temia que a múmia estivesse perdida. Talvez tendo sido movida por seu enteado Tutmose III, que na sucessão tentou destruir todos os vestígios de seu reinado. No entanto, uma múmia do Vale dos Reis conhecida como Tumba KV60 foi identificada como a rainha perdida. A múmia em questão foi de fato encontrada em 1903 por Howard Carter. Carter descobriu duas múmias na tumba. Um estava em um caixão, o segundo estava estendido no chão. Como a tumba havia sido saqueada na antiguidade, Carter a considerou sem importância e a lacrou novamente. No entanto, em 1906 ele reabriu para remover a primeira múmia identificada como Sitha, enfermeira real de Hatshepsut. O segundo ficou para trás e não viu a luz novamente até 1990, quando despertou um novo interesse. Cresceu a especulação de que essa múmia desconhecida era de fato Hatshepsut porque a múmia tem a mão direita abaixada ao lado do corpo e a mão esquerda sobre o abdômen com a mão fechada como se originalmente estivesse segurando algo. Ela estava bem mumificada, em linho fino. O braço esquerdo dobrado chamou a atenção pois era uma pose que marcava os enterros reais. Ela também usava uma peça facial de madeira que poderia servir como uma barba postiça. Os eventos ganharam ritmo após a descoberta de um dente quebrado em uma caixa de madeira associada a Hatshepsut. Descobriu-se que o dente se encaixava exatamente no encaixe da mandíbula da múmia não identificada. A múmia misteriosa não podia mais ser ignorada. Uma série de testes de DNA no corpo foi realizada e comparou as amostras de DNA retiradas dos parentes reais de Hatshepsut, sua avó Amose Nefertari, a matriarca da 18ª dinastia, e seu pai Tutmose I. Não é tão simples realizar testes de DNA nas múmias reais por causa das muitas vezes em que os restos mortais foram manuseados, bem como os processos químicos da mumificação. Isso ocorre porque os produtos químicos que preservam a aparência das múmias podem danificar seu DNA. Mesmo assim, a equipe conseguiu extrair pequenas quantidades de informação genética das áreas das múmias menos afetadas pela contaminação. Quando comparado o DNA da múmia misteriosa com o dos ancestrais de Hatshepsut, os resultados preliminares sugerem uma correspondência entre os dois. Mas é necessário fazer muito mais antes de confirmar isso com mais confiança. Estão entusiasmados com os resultados e suas implicações. A rainha havia morrido entre 45 e 60 anos. Ela era obesa e sofria de uma variedade de condições médicas dolorosas. Seus ossos estavam enfraquecidos pela osteoporose e suas articulações apresentavam sinais de artrite. Seus dentes e maxilares estavam em péssimas condições, o que junto com seu peso pode indicar que ela era diabética.
Vimos evidências de um tumor em sua região pélvica, que havia começado a corroer seu osso ilíaco esquerdo. Embora ela tivesse morrido com a saúde muito debilitada, não havia nenhum sinal de que ela havia sido assassinada. Devemos concluir que Tutmose III não foi de fato responsável pela morte de sua madrasta. A equipe agora planeja realizar mais testes nas 40 múmias reais restantes, incluindo a de Tutancâmon. O trabalho deles deve ajudar a resolver as muitas questões em torno da genealogia da 18ª e 19ª dinastia. Essa foi a história da rainha faraó Hatshepsut. Se você gostou, curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer.